Então, gente, dando sequência aqui à aula, né? Aula 4, né? Continuando no princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade, né? Das várias mudanças de entendimento que teve. E vamos uma delas aqui, né? Da mudança do posicionamento do STF. Em maio de 2016, foi publicado um acordo no plenário do STF, no julgamento de um HC, modificando substancialmente o entendimento anterior, sendo assim emendado constitucional, um habeas corpus, princípio constitucional da presunção da inocência, sentença penal condenatória confirmada por tribunal de segundo grau, ou seja, não de terceiro grau, tendo que a execução provisória da pena. A execução provisória de um acórdão penal condenatório proferido em segundo grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial e a extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção da inocência, afirmado no artigo 5º, 57 da Constituição. O que ele está nos dizendo aqui? Que antes, o princípio da presunção da inocência era até o terceiro grau. Tinha que esgotar os recursos extraordinário e especial, que é o quê? Os recursos para o STF e para o STJ. Isso antes do entendimento. Depois do entendimento de 2006, eles disseram que não, após o tribunal, a confirmação do tribunal de segunda instância, já pode o quê? Executar a pena provisória. Já pode ter execução provisória da pena. Esse foi o entendimento firmado em 2016, que levou o ex-presidente Lula à prisão, porque ele foi condenado em segunda instância, ele ainda tinha um recurso extraordinário especial no STJ e no STF, porém, foi o quê? Executada a prisão provisória depois do segundo grau ali. Então, a conclusão, no tabuleiro do STF, o trio mais conservador, Celso de Mello e Marco Aurélio de Mello e Ricardo Lewandowski, são mais rebeldes contra o entendimento atual, inclusive com decisões monocráticas contrárias à jurisprudência. Para eles, a execução penal antecipada viola a presunção da inocência. Passou o segundo grau e pode ter execução penal antecipada, viola a presunção da inocência. Já o trio mais progressista, Luiz Fux, Roberto Barroso e o Fachin, vai na contramão dos decanos e acredita que o início do cumprimento após o segundo grau não viola e reduz a impunidade, não viola o princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade e reduz a impunidade. A ministra Carmen Lúcia, desde que entrou no STF, advoga por esse entendimento também, cujo voto base é do ministro Fachin. De quê? De que o entendimento não viola o princípio da presunção da inocência e reduz a impunidade. Entendimento desse pessoal aí. O ministro Dias Toffoli, próximo presidente do STF, acredita que é necessário a análise de um tribunal superior antes do cumprimento da pena, ou seja, terceiro grau. A tese proposta por ele foi considerada o voto médio e deve ser a vencedora no colegiado. Controverso Gilmar Mendes, que antes havia votado com o trio progressista, é o maior cabo eleitoral dessa proposta de Toffoli. Portanto, até aqui, 5-4 pela execução penal provisória, somente após a terceira instância. Com isso, as atenções ficarão voltadas aos votos do ministro Alexandre de Moraes e da Rosa Weber. Moraes já disse em julgamento na primeira turma do Supremo que, na visão dele, o cumprimento após a segunda instância não viola a Constituição. No entanto, Alexandre também se mostrou simpático à tese de Toffoli, ficando o placar de 6-4 pela execução provisória somente após o quê? A terceira instância. A ministra Rosa Weber tem votado contra a prisão após a segunda instância. E a Carmen Lúcia vem sendo pressionada a pautar um julgamento definitivo sobre as ações e discute a prisão após a condenação em segundo grau. Há uma necessidade preeminente de o plenário do STF reanalisar essa questão para pacificar uma vez
mais a questão. A Constituição Federal definiu tais barreiras em seu artigo 60, denominadas de cláusulas pétreas, a saber, a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e as garantias individuais que o princípio da presunção da inocência e não culpabilidade está locado neste último, dos direitos e garantias individuais. A presunção de inocência integra a última dessas cláusulas. O Supremo deve reanalisar a questão e revogar a prisão à condenação em segunda instância. Então, qual foi a bagunça toda? Foi que o correto, prisão após terceira instância, depois mudou o entendimento. Não, a prisão cabe em segunda instância. Depois mudou o entendimento. Não, a prisão é depois de terceira instância. Ulisses, qual é o entendimento atual agora? É a prisão após a terceira instância. Esse é o entendimento atual. Seguindo no slide. Pressupostos das cautelares, de acordo com o princípio da presunção da inocência. Temos o fumum bonis iure, que é a fumaça do bom direito. São os pressupostos das cautelares. Periculo in mora, perigo na demora, da prestação da tutela jurisdicional. Temos o fumus commissis delicti, a fumaça da prática de um direito punível, é requisito indispensável para a decretação da prisão preventiva. É o que diz na parte final do 312 do CPP. Prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Então, os pressupostos da cautelar: fumus boni iuris, fumaça do bom direito, periculo in mora, perigo na demora, da prestação da tutela, fumus commissis delicti, a fumaça da prática de um direito punível, fumaça da prática de um direito punível. É o requisito indispensável para a decretação da prisão preventiva. Em vez do periculo in mora, que é a fumaça o perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional, em vez do periculo in mora, né, da demora da tutela jurisdicional, fala-se no perigo libertatis. É o perigo da liberdade do indivíduo de fugir, prejudicando a colheita de provas, de ameaçar testemunhas e de praticar crimes. Pressuposto de cautelar, de uma medida cautelar. Periculo in mora, perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional, que em vez do periculo in mora nós temos o quê? O perigo libertatis. Perigo da liberdade do indivíduo fugir, de prejudicar provas, de ameaçar alguém, ameaçar testemunha, mexer nas provas. Então, ele está o quê? Ele vai conturbar o processo. Por isso, uma medida cautelar para ele ficar quietinho. Aferir se há perigo de permanência do suspeito em liberdade é o perigo libertatis, de acordo com os requisitos do 312. O réu é presumidamente inocente. A prisão antes do trânsito em julgado é uma cautelar. Se for necessário, ela vai ocorrer. Foi o que aconteceu, né? Com o ex-prefeito Marcelo Crivella. O ex-prefeito Marcelo Crivella, né? Ele teve uma cautelar definida e foi preso. Já o ex-governador Wilson Witts, ele teve uma cautelar, mas porém foi preso. A cautelar dele foi o afastamento do governo, porque ele podia mexer nas provas ali. Já o ex-prefeito Marcelo Crivella teve a prisão decretada, porque ele podia ir além. Mas, vamos lá. Artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. São 4. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Artigo 5º da Constituição diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A prisão preventiva, ela poderá ser decretada como o quê? Garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
quando houver prova da existência do crime, indícios de materialidade e indício suficiente de autoria. Quando houver materialidade e indício de autoria. Beleza? Ninguém será considerado culpado. Então, o entendimento hoje é que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, que é contando o quê? Com o terceiro grau, lá nos tribunais superiores. Vigora a proibição do excesso. Detração penal. O que é a detração penal? Tem o direito de abater a pena quando um condenado preso durante o processo. Por exemplo, o ex-presidente Lula teve a prisão decretada já em segundo grau, ficou preso. Então ele teve a detração penal. Se ele pegou ali 2 anos, pegou a pena de 2 anos, ficou preso até cumprir o trânsito em julgado 1 ano. Então 2 menos 1, ele só vai ficar preso 1 ano. Essa é a ideia da detração penal. Temos um exemplo aí, né? Pena de 8 anos para cumprir, mas está presa 1 ano e 6 meses. Esperando ali o processo. Porque foi preso depois do segundo grau, no entendimento anterior do princípio da presunção da inocência. Cumprirá apenas o quê? 6 anos e 6 meses. Pois foi contado o tempo preso durante o processo. Isso nós chamamos de detração penal. Tem casos em que o réu fica muito tempo preso, fica lá esquecidão, que o processo demora a seguir. Ele tem o direito à progressão de regime e ao livramento condicional. Presunção da inocência tem um terceiro efeito. O ônus da prova no CPP. Então, quem é o ônus da prova? O 5.6. A prova da alegação é de quem a fizer. A prova da alegação é de quem a fizer. O ônus da prova é de quem alega. Tem que provar o fato. Em regra é de quem? Da acusação. Nós vimos isso. O ônus da prova é de quem alega, de quem acusa, de provar aquele fato. Cabe à acusação provar o que alega, já que o réu é o quê? Presumidamente inocente. Se o réu por direito é presumidamente inocente, a acusação tem um ônus de provar o quê? Ele é culpado. Provar também aquilo que o réu alega não condiz com a verdade. Temos também a exceção, né? Na causa de excludente de ilicitude, que aí cabe à defesa provar que tem aquela excludente. Por exemplo, o camarada foi lá assaltar a loja com uma arma de brinquedo. O Ministério Público botou, foi lá, assaltou o crime de roubo porque estava armado, tal. A defesa, não, peraí. A arma era de brinquedo, pode afastar essa qualificadora aí, essa agravante. Então a defesa precisa o quê? Provar, ter um ônus de provar que aquela arma era de brinquedo. Ou seja, excluir aquela agravante. Então a exclusão de ilicitude cabe à defesa provar. Entendeu? Na exclusão de ilicitude. Vamos lá. A presunção de inocência amplia as chances por uma insuficiência de provas. Então, se o juiz não está convencido por insuficiência de prova, se o réu é presumidamente inocente, tem que soltar o malandro. Não adianta ele ficar preso. Presunção de inocência. Qual é a regra de tratamento? Prisão cautelar. O ônus da prova. Então nós temos aqui a verdade real. O ônus da prova está lá no 5.6, né? Cabe a quem? A acusação provar. Inadmissibilidade de prova ilícita. Prova ilícita não é inadmissível. Então temos a segunda posição dominante aí. Mesmo com a confissão do acusado, o juiz precisa ir atrás da verdade real. Nós já vimos, né? A confissão do acusado, ela não vale mais do que as outras provas. Deu um exemplo, um jovem de 20 anos, tem toda a vida pela frente, né? Um todo futuro, comete aquele crime, o pai sabe que ele cometeu aquele crime, pode ter sido um erro ali, né? Em razão da emoção, ele foi lá e cometeu aquele crime. O pai vai lá, não, fui eu que matei fulano, tal. Então o pai assume a culpa no lugar do filho. Por isso que a confissão não vale mais do que as outras provas. As provas têm o mesmo valor probante. Não tem valor tarifário. Liberdade dos meios de prova. Exposição de motivos no CPP, enquanto que a ampla defesa e contraditório estão na Constituição. Então temos aqui a liberdade dos meios de prova, né, que é um requisito do sistema acusatório. Temos a exposição de motivos no CPP, enquanto que a ampla defesa e contraditório é uma garantia na Constituição. A liberdade do meio de provas é uma característica do sistema acusatório.
O juiz escolhe a prova que o convence atrás do seu livre convencimento. O sistema de valoração das provas não foi sempre assim. Ao longo da história, surgiram formas distintas, sendo que a doutrina apresenta 3 sistemas: o critério positivo legal, a livre convicção e a persuasão racional ou livre convencimento. Então, a doutrina apresenta 3 sistemas: o critério positivo legal, o livre convencimento e a persuasão racional, né? Ali o advogado tenta persuadir o juiz do seu convencimento. No primeiro, no critério positivo legal, as provas possuem valor tarifados, cabendo ao juiz apenas a aplicação da norma. Então a lei diz que somente aquela prova diz ser válida, por exemplo, a certidão de óbito, né? Para decretar o óbito de uma pessoa, somente com a certidão de óbito. Então é uma prova de valor tarifado, uma prova legal. Uma prova de valor tarifado é uma prova legal, né, que está ali na lei. Então, só confirma o óbito de uma pessoa com a certidão de óbito. Ponto. É uma prova tarifada, com a certidão de óbito. Então, cabendo ao juiz apenas a aplicação da norma. Segundo o que nos ensina Greco, o juiz seria obrigado a decidir de acordo com os pesos probantes, previamente legais. Tal sistema foi amplamente utilizado nas ordenações do reino, especialmente em matéria criminal motivada. E mesmo assim, com essa prova de valor tarifado, né, que para decretar o óbito de uma pessoa somente com a certidão de óbito, mesmo assim necessita realizar outras provas. Tem um filme que agora eu esqueci o nome. O casal, né, tem um filho e o cara estava indo mal das pernas da empresa e ele simulou a morte dele, dando culpa à esposa. Para quê? Para receber o dinheiro do seguro e ficar lá com a empregada. Mais ou menos assim. E a esposa descobre, na cadeia, que o marido estava vivo, que ele armou aquilo tudo para pegar o dinheiro do seguro. E essa detenta, ela fez uma amizade dentro da penitenciária com uma advogada. E a advogada falou para ela: quando você sair daqui, você pode chegar na rua, matar ele, porque você não vai ser presa. Você não pode cometer o mesmo crime 2 vezes. Então, de acordo com o filme, nós temos o no bis in idem, né? O quê? Que é a dupla punição do mesmo fato. Beleza? No caso da livre convicção, o julgador não está vinculado a qualquer regra legal. Julgará livremente conforme a sua consciência. Esse sistema ainda é utilizado nos julgamentos do júri popular, pois bastam que os jurados respondam sim ou não aos quesitos apresentados, sem qualquer necessidade de fundamentação ou apresentação das razões que o levaram a decidir dessa forma ou de outra maneira. O sistema adotado pelo CPP é intermediário, segundo o Greco, porque admite a livre apreciação da prova, mas vincula essa apreciação aos fatos e às circunstâncias constantes dos autos, mesmo que não alegados pela parte, e, ademais, exige a indicação na sentença dos motivos racionais que formaram o convencimento do juiz. Daí o nome de sistema da persuasão racional. Então, o livre convicção é a íntima convicção e o livre convencimento motivado. Na íntima convicção, o juiz decide sem explicar o porquê da decisão. Então, na íntima convicção, o juiz decide sem explicar o porquê da decisão. No livre convencimento motivado ou na persuasão racional, o advogado ali tenta o quê? Persuadir ele para o seu convencimento. Temos também a prova legal e a tarifada. A prova é definida pela lei, né? Prova legal e tarifada. A lei que diz que a prova se presta a provar o quê? O óbito é provado pela certidão de óbito, que eu expliquei. E a lei atribui a cada prova um valor probante. A lei atribui a cada prova um valor probante. O juiz não pode fugir dessa valoração feita pela própria lei. O nosso sistema hoje não é o da prova tarifada ou legal. Embora nosso sistema seja da liberdade dos meios de prova, nosso sistema da liberdade dos meios de provas tem alguns resquícios
vestígios de prova legal, que é lá o da certidão de óbito, né? O artigo 158 do CPP, todas as provas têm o mesmo valor probante. Nenhuma prova é mais do que a outra. A confissão do acusado não vale mais do que qualquer outra prova. Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprimir a confissão do acusado, ou seja, a confissão do acusado não pode suprimir o quê? O exame de corpo de delito. Se o cara confessou o crime, então não vamos fazer mais o exame de corpo de delito. Não, não é assim. Ele confessou o crime, mesmo assim irá fazer o exame de corpo de delito. Então, a lei atribui a cada prova um valor probante. O juiz não pode fugir da valoração dessa prova. O nosso sistema hoje não é o da prova tarifada ou legal. Embora que o nosso sistema seja da liberdade dos meios de prova, tem alguns resquícios de quê? De vestígios de prova legal. Hoje, todas as provas têm o mesmo valor probante. Quando a infração deixar vestígio, será o quê? Indispensável o exame de corpo de delito, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, a confissão do acusado, ela não pode dispensar o exame de corpo de delito. São provas vedadas pela lei. Provas ilegais são vedadas pela lei. E nós temos dois tipos de provas ilegais: as provas ilícitas e as provas ilegítimas. Provas ilícitas violam o direito material. Aquela prova será considerada prova ilícita quando ela violar um direito material. E a prova ilegítima, quando ela violar um direito processual. Inadmissibilidade da prova ilícita. O 57 nos diz o seguinte: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Nós temos também a teoria do fruto da árvore envenenada, né? Parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade. Se não tiver nexo de causalidade entre as provas e a prova for admissível, ela será válida. Agora, se houver um nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte dependente das primeiras. O parágrafo 1º nos diz aqui a teoria do fruto da árvore envenenada, que é o seguinte: você tem a árvore, ela está envenenada. Se ela está envenenada, os frutos também ficarão envenenados. Então, toda a prova está envenenada. E as provas que surgiram em razão das provas ilícitas. O que acontece com essas provas que surgiram em razão das provas ilícitas? Temos ali a teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a árvore está toda envenenada, todos os seus frutos também estarão contaminados. Logo, nada pode ser aproveitado. Essa teoria foi adotada pelo STF pela inadmissibilidade da prova ilícita, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 157. Consagra essa teoria da prova ilícita por derivação. Parágrafo 1º, 157 do CPP. O 157 do CP é o roubo. De acordo com a lição de Magalhães, a prova é ilegal toda vez que a sua obtenção caracteriza uma violação de normas legais ou de princípios gerais de ordenamento, de natureza processual ou material. Material é a prova ilegal, processual é uma prova ilegítima. Quando a proibição for colocada por uma lei processual, a prova será ilegítima. Lei processual, prova ilegítima. Ou ilegalmente produzida. Quando, pelo contrário, a proibição for de natureza material, a prova será ilícita, ilicitamente obtida. Então, uma gravação, né? Uma interceptação telefônica que não foi autorizada pelo juiz. É uma prova ilícita. Poder-se-á tomar, assim, a prova ilegal como gênero, do qual são as provas, são espécies, a prova ilegítima e a prova ilícita. A prova ilegítima que atenta contra a norma processual e a prova ilícita que viola um princípio constitucional. Quando a proibição for colocada por uma lei processual, terá a prova ilegítima. Pelo contrário, a proibição for de natureza material,
a prova será ilícita. Prova ilícita viola o princípio constitucional, que é o quê? Material. Direito material. Enquanto que a prova ilegal, a prova ilegítima, atenta contra a norma processual. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. O STF permite a execução provisória da pena, o que não é a mesma coisa que prisão cautelar. Prisão cautelar é uma coisa, uma medida cautelar. A execução provisória da pena diz que o camarada é culpado, ele é considerado culpado, porque ele foi decidido em segundo grau, matéria de fato, enquanto que o terceiro grau é matéria de direito. Se ele foi já decidido por matéria de fato, não tem mais o que fazer. Esse é o entendimento do STF em relação ao princípio da não culpabilidade, enquanto se admitia a prisão, a execução provisória da pena depois de quê? Do sentenciado após o segundo grau. O acordo confirmatório do segundo grau faz com que, estabelecida a culpa, é possível a execução provisória da pena, o que não é a mesma coisa que prisão cautelar. Vamos lá. É possível o início da execução da pena condenatória após a prolação de um acordo condenatório em segundo grau. E esse era o entendimento anterior, tá, gente? Estou mostrando para vocês aqui o entendimento anterior. O entendimento hoje é após o terceiro grau. Mesmo tendo o recurso especial extraordinário, o entendimento é após o terceiro grau. Esse entendimento anterior. Qual é o entendimento anterior? Esse aqui. Após o acordo confirmatório do segundo grau, era estabelecida a culpa e a execução provisória da pena. Então, era o entendimento de 2016. Então, você vê que é recente. É possível o início da execução da pena condenatória após a prolação de um acordo de segundo grau. A execução provisória da pena é admitida, pois já houve o trânsito em julgado. Era assim que eles pensavam. Pensavam o quê? Que depois de ter transitado em julgado o segundo grau, já era o quê? A matéria de fato já estava extinta. O CPP foi recepcionado pela Constituição que esta nos dá a presunção de inocência. Então, a execução provisória da pena é admitida, pois já houve o trânsito em julgado da matéria de fato. A presunção de inocência, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Então, o que eles entendiam com o segundo grau? Que como já estava extinta a matéria de fato, em relação àquele fato, não teria mais o que fazer. O terceiro grau só é matéria de direito. Então, ele já estava condenado ali no segundo grau. O que realmente a Constituição não diz. A Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Até o segundo grau não transitou em julgado, porque ainda precisa do terceiro grau. Mas o entendimento era que reduz a impunidade, que não viola o princípio da presunção da inocência, para alguns ministros, como nós vimos lá anteriormente, né? Mas esse entendimento já mudou. Presunção de inocência, temos dois requisitos, a culpa e o trânsito em julgado. Em 2010, o STF, através do controle concentrado, nos disse que todos serão presumidamente inocentes. Ninguém será culpado até o trânsito em julgado. Então, vocês podem ver aí que em 2010 eles seguiam a linha do raciocínio, que até o terceiro grau, presumidamente inocente. Em 2016, até o segundo grau, presumidamente inocência. Estão pegando? Todo recurso, seja qual for, possui efeito suspensivo. Todo recurso, seja qual for, possui o efeito suspensivo. O CPP tem um recurso extraordinário que vai para o STF, que está expresso como recurso sem efeito suspensivo, porém foi amparado pela Lei 8.038 de 90, que institui o procedimento para processos perante o STJ e o STF, que reforçou que tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário não possuem efeitos suspensivos. Então, o recurso especial e o recurso extraordinário não possuem o quê? Efeitos suspensivos. Como não tem efeitos suspensivos, já pode ser executar a decisão imediata. Não suspende a execução da pena. Se o recurso extraordinário e recurso especial não tem efeito suspensivo, o entendimento deles, né? Para que ir para o terceiro grau? Já condena no segundo grau.
Se o recurso extraordinário e o recurso especial não tem efeito suspensivo, executa logo a sentença. Os artigos 496, 497 e 498, o artigo 42, né, da Lei 5.869, do Código de Processo Civil, passam a vigorar com a seguinte redação. Esse é o Código Civil anterior. São cabíveis os seguintes recursos: apelação, agravo de instrumento, embargos infringentes, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial e recurso extraordinário. Sendo que o 497 nos dizia o seguinte: o recurso extraordinário e o recurso especial não impedem a execução da sentença. A interposição do agravo de instrumento não obsta o andamento do processo, ressalvado o disposto no artigo 558. Então, o entendimento deles dizendo que como ia para o terceiro grau? Para quê? Se esses recursos não têm efeito suspensivo. Logo, o STF estendeu o efeito suspensivo para os recursos extraordinário e especial. Viu que estava dando problema, sem efeito suspensivo, porque estava matando o camarada no segundo grau. Para que ir para o terceiro grau? Se os dois únicos recursos que tem no terceiro grau não têm esse efeito suspensivo. De quê? De suspender a execução provisória da pena. Então o STF foi lá e tem efeito suspensivo. Vamos acabar com essa palhaçada porque tem efeito suspensivo e agora é só após o terceiro grau. Pois na Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Então tem efeito suspensivo, vai até o terceiro grau. O malandro precisa ele precisa ter um julgamento num tribunal superior para ser decretada definitivamente a sua prisão. Beleza? Então, fulaninho cometeu um crime e ele é processado. O juiz dá a sentença. Instância de primeiro grau. Aí, você, advogado, você recorre. Não, vamos recorrer. Recorre para o recurso, para o TJ. Apelação, você apela. Vai para a segunda instância. Tem lá o acordo, que não é uma decisão monocrática, é um acordo, um conjunto de juízes, de desembarcadores, que vai dar a decisão. Você não ficou feliz com a decisão. Outro recurso, recurso extraordinário, vai para a terceira instância, STF ou STJ. Aí sim, acaba os recursos, transita em julgado, pode ser considerado culpado ou não. Em todas essas hipóteses de instâncias recursais, o réu só poderia ser preso por prisão preventiva, em razão da presunção de inocência, no ano de 2010. Porém, o STF em 2016 mudou o seu entendimento. Diz que ninguém será culpado até o trânsito em julgado. O STF disse que há dois tipos de trânsito em julgado. Olha, a manobra. Manobra 1, trânsito em julgado da matéria de fato. Manobra 2, trânsito em julgado da matéria de direito. Manobra 1, trânsito em julgado da matéria de fato, é até o segundo grau. Acabou o segundo grau, não existe mais falar em matéria de fato, e sim matéria de direito no terceiro grau. E nas instâncias ordinárias, que ocorre o trânsito em julgado da matéria de fato. Na primeira e na segunda, que ocorre de matéria de fato. Segundo o STF, é na primeira e na segunda instância que se esgota toda a matéria de fato. Se o réu foi condenado em uma sentença, esta é recorrida ao tribunal. Lá no tribunal, dá um acordo confirmando a sentença. Conforme o STF, nesse momento ocorre o trânsito em julgado da matéria fática. Quando se entra com recurso extraordinário ou especial, o que se discute é a matéria de direito. Isso é o entendimento do STF. O extraordinário serve para questionar a ofensa à Constituição. Recurso extraordinário serve para questionar uma matéria referente à Constituição. E o especial serve para questionar a ofensa a uma lei especial. Logo, ambas não tratam da matéria de fato, e sim da matéria de direito. Conforme o STF, é com o trânsito em julgado da matéria de fato que se estabelece a culpa. Entendimento anterior, esse. Mesmo que ainda haja dois recursos, o extraordinário e o especial, para discutir a matéria de direito, fulano já é considerado culpado nos termos da Constituição. Entendimento anterior. Que a partir do acordo confirmatório de segundo grau do tribunal, logo é possível dar início à execução provisória da pena.
Depois dessa decisão, entra o quê? Uma ADC. A ADC 43 e a 44, questionando a constitucionalidade do artigo 283, né? Que ele foi criado com base nos precedentes de 2009. Então, eu trouxe aqui os dois que foram o quê? Riscados. A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia, em qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. Então, a prisão pode ser decretada em qualquer dia, em qualquer hora. Olha aí. Violando aí a Constituição bonita, né? 283, segundo riscado. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita, tá melhorando, e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação, aí quebrou, ou do processo em virtude da prisão temporária ou da prisão preventiva. Foi cortado também, com a ADC 43, 44 e 54. Aí veio o pacote anticrime, a lei de 2019, a 13.964, que deu uma nova redação ao 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito, ou por uma ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar, ou em virtude de uma condenação criminal transitada em julgado. Então, ele só pode ser preso em flagrante delito, ou por uma ordem escrita e fundamentada por uma autoridade competente judiciária, em decorrência da prisão cautelar, então, em flagrante delito, ou por uma autoridade competente, né, fundamentando por dois motivos: pela prisão cautelar e em virtude da condenação criminal transitada em julgado. Parágrafo 1º. As medidas cautelares previstas neste título não se aplicam à infração a que se não foi isolada, cumulativa ou alternativamente combinada pena privativa de liberdade. O parágrafo 2º diz: a prisão poderá ser efetuada em qualquer dia, em qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade de domicílio. Então ele botou aqui, né? Restrição relativas à inviolabilidade do domicílio. Não cabe mais o recurso, é quando há o trânsito em julgado. Enquanto houver recurso, não há trânsito em julgado da sentença condenatória. Logo, não há culpa. É o entendimento hoje, o entendimento atual. Então, hoje, 21 de janeiro de 2021, é o entendimento atual. Não cabe mais o recurso, é quando há o trânsito em julgado. Enquanto houver recurso, não há trânsito em julgado de sentença condenatória. Logo, não há culpa. Então, o STF hoje proíbe a execução da provisória da pena. O STF hoje proíbe a execução provisória da pena. O STF entendia que a matéria julgada em segundo grau, matéria de fato, já estava decidida, ainda que fosse passível de recurso especial e extraordinário, ocorrendo o trânsito julgado na matéria de fato. Decisão de segundo grau. Isso até novembro de 2019. O entendimento do segundo grau, que podia ter execução provisória da pena, foi até novembro de 2019. O trânsito em julgado na matéria de fato instituía, declarava a culpa, o que permitia a execução provisória da pena. Então, não cabe mais o recurso, é quando há o trânsito em julgado. Não cabe mais recurso, trânsito em julgado. Enquanto houver o recurso, não há culpabilidade e não há trânsito em julgado. Logo, não há culpa. Não há trânsito em julgado, logo não há culpa. O STF hoje proíbe a execução provisória da pena. 2021. Então, gente, vou deixar aí para terminar esse assunto na próxima aula. Para você que gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal, toque o sininho para você ficar ligado na aula aí.